Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui trazendo para todos vocês o programa Apocalipse, onde o fim é o começo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito importante, trazendo as interpretações do livrinho aberto, no capítulo 10, do verso 1 até o 11. E eu creio que você vai agregar muitos valores, muito conhecimento e entendimento na sua espiritualidade, na sua vida espiritual. E de antemão quero pedir para você já enviar esse link para outras pessoas também que gostam de aprender. Quero pedir que você se inscreva no canal, quem não é inscrito. Quero pedir para você dar um joinha para impulsionar aí o algoritmo do YouTube e levar esse link, essas informações, essas mensagens, esse assunto que é importante nos dias de hoje. Levar para todo mundo, para os católicos, para os evangélicos, para todos os religiosos, para todos que creem nesse Deus Todo-Poderoso. Não importa a sua religião, o que importa é a fé no seu coração e essa sede de ouvir a voz de Deus, de aprender. Tá bom? Deus abençoe todos nós, Luiz, nesse estudo, nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes. Essa temática é importantíssima hoje sobre o livrinho aberto, uma visão que João teve, tal qual o profeta Ezequiel também teve, a respeito de um livrinho aberto. Ele é doce ao comer e amargo ao estômago. Essa metáfora utilizada tanto lá no livro de Ezequiel quanto aqui no livro do Apocalipse traz um grande mistério. Se você quer saber que mistério é esse, fique conosco até o final do vídeo, né? Assista e não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Como nós já dissemos, entre o quinto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos alguns interlúdios. E dentre eles, nesse interlúdio da sexta e sétima trombeta, o narrador do livro do Apocalipse nos traz alguns pontos específicos. O primeiro deles é o livrinho aberto, depois nós teremos a cana de medir, que será o tema da próxima semana, mas hoje vamos ao tema da nossa live, página 119 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Não deixe de adquirir o seu livro, é importante que você faça o acompanhamento juntamente com o livro, faça suas anotações, as suas marcações. Aqui nas descrições do livro, do vídeo, nós teremos o link para a aquisição do livro eletrônico, do e-book, ou entre em contato com o pastor Genival para adquirir o livro físico. Vamos lá, pastor Genival, página 119, o livrinho aberto. Vamos sim, Luiz, está aqui. Página 119, o livrinho aberto, diz assim: assim como na série de 7 selos entre a sexta e a sétima trombeta há um intervalo, como dito acima, João tem aqui a visão de um anjo forte que tinha na mão um livrinho aberto. Acredita-se que este anjo forte seja o próprio Senhor Jesus, pois algumas características nos lembram a descrição dele no capítulo 1. Esse anjo forte vem do céu com a glória celestial e traz a revelação de Deus. Podemos identificar nesta passagem que o livrinho que está na mão do anjo já está aberto, não mais selado, como consta no capítulo 5 do Apocalipse. Ou se trata de outro livro, ou é o mesmo livro que já foi aberto e agora está revelando as 7 trombetas. Então, o anjo forte, com voz como de leão, bramou. E logo que falaram os 7 trovões, João ia escrever, porém uma voz do céu lhe disse para guardar em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Embora o propósito do livro do Apocalipse seja revelar, devemos entender que Deus não revela tudo aos homens. Primeiro, porque não teríamos a capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus. Isaías 55
versículo 8 ao 9, trata-se disso. Segundo, porque algumas coisas só nos serão reveladas quando do seu devido cumprimento, quando se cumprir. Isso é uma verdade, né, pastor Genival? Deus, ele revela os seus segredos quando ele quer, o que ele quer e a quem ele quer. E a Bíblia é bem clara dizer que o nosso Deus, antes de ele agir aqui na terra, ele revela isso aos seus servos, aos seus escolhidos. E para que o leitor, antes de dar continuidade aqui à leitura, página 120 aqui do Apocalipse, eu acredito que seja importante, pastor Genival, nós voltarmos para o texto bíblico, Apocalipse capítulo 10, para fazer a leitura do texto bíblico e rebater os pontos específicos. A linguagem daquela época, uma linguagem figurativa e muito mais complexa para a nossa compreensão nos dias atuais, era muito mais compreensível para os profetas, para os apóstolos daquela época, para aqueles que viviam naquele contexto, que já tinham um conhecimento pretérito a respeito das revelações. Quando o apóstolo João ele escreve o Apocalipse, aqui no seu capítulo 10, ele recebe essa visão do próprio Deus e escreve o capítulo 10 a respeito do livrinho, ele já tinha em mente, e aqueles que liam naquele primeiro século já tinham em mente, o mesmo cenário de um livrinho que foi dado também ao profeta Ezequiel. Nós faremos essa comparação daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, vamos aqui no texto do capítulo 10 de Apocalipse. Vamos lá. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Então, nós temos a visão de um anjo que sobre a sua cabeça tem um arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Nós já falamos a respeito de livros, né? No capítulo 6 de Apocalipse, nós falamos sobre o livro selado. O que o pastor Genival acabou de ler aqui no nosso livro, Apocalipse onde Fio ao Começo, foi de que, não obstante o capítulo 6 de Apocalipse fale sobre o livrinho fechado, selado, para um dia, para um determinado tempo, para uma determinada época, aqui na visão de João, esse livrinho agora já está aberto, ou seja, aquilo que estava em oculto passa-se a estar às claras, está aberto, à vista, revelado. E pôs-se o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós temos algo parecido ali no livro de Daniel, né, quando ele tem a visualização também de Cristo. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. A Bíblia é bem clara ao dizer que Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, quando ela faz esse simbolismo, aqueles que já têm uma visão pretérita do texto bíblico, ele consegue fazer a devida interpretação, o que era difícil para o Império Romano daquela época. Imagine João escrevendo, tendo que levar uma mensagem codificada àqueles que estavam na igreja de Éfeso e nas igrejas ali da Ásia Menor, e o Império Romano não poderia ter acesso ou impedir que essa mensagem chegasse. Possivelmente os romanos ali não entendiam muito bem o que estava sendo dito, mas aqueles que já eram judeus, aqueles que já tinham, ainda que gentios, já tinham se convertido ao cristianismo, tinham essa ideia de interpretar esse simbolismo com o texto bíblico, numa interpretação da Bíblia. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Ou seja, o livro está aberto e soam 7 trovões. Nós acabamos de ler a respeito das trombetas, sons de trombetas. Guarda essa informação. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever. Eu quem? O apóstolo João. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram
e não o escrevas. Ou seja, João, o que os sete trovões emitiram as suas vozes, não compartilhe ainda com ninguém. Sela o que foi dito e não o escrevas. E é isso, pastor Genival. Isso foi dito, inclusive, lá para Daniel também, né? Que ele deveria selar, porque não era para a época dele. Quando é dito também a João, olha, ao invés de você passar isso para frente, o que foi dito por esses trovões, não escreve. Por quê? Porque ainda não era para a época de João. Não compartilha ainda. É um mistério que ainda será revelado. Ainda não é para a tua época, João, na ilha de Patmos. Ainda vai ser revelado. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Então é um juramento. Se a figura de um anjo forte que está com um pé sobre as águas e um pé sobre a terra é o próprio Senhor Jesus Cristo, e neste cenário aqui do versículo 6, ele levanta as mãos ao céu e jura, este juramento é irrevogável. E aí ele vai dizer o seguinte, jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e o que nele há, que é o nosso Deus, a terra e o que nele há, o mar, o que nele há, que não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Em relação a esses acontecimentos, pastor Genival, e muitos se perguntam, desde quando eu nasci, que eu escuto que Jesus está voltando. Porém, há um juramento de que a volta, de que os acontecimentos apocalípticos não teriam demora. Embora não fossem para a época de João, na ilha de Patmos, não haveria demora, é um juramento. E aí, há uma dica aqui para dizer mais ou menos quando que virá acontecer o final dos tempos. Aí diz assim no versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Lembra do que Paulo disse? Que ante o tocar da última trombeta, seria revelado o mistério? Olha que interessante. É o que Paulo disse, é o que o apóstolo João disse aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, confirmando a ideia de que é ao tocar da sétima trombeta, ou é ante ao tocar da sétima trombeta, que é a última trombeta, que será revelado o segredo. E que nós cremos, segundo Paulo, seria a ressuscitação dos mortos e o arrebatamento. Ok? Guarde essa informação. Pastor Genival, sobre esse segredo de Deus que é revelado apenas aos seus servos, voltemos agora ao livro Apocalipse, aonde o fim ao começo, página 121, para entender as possíveis interpretações a respeito desse segredo. Vamos lá? E que mistério de Deus é esse? Podemos compreender a palavra mistério na Bíblia como se referindo a coisas ocultas. No Novo Testamento, podemos identificar a palavra mistério relacionada ao Evangelho de Cristo, ou melhor, a divulgação do Evangelho para salvar judeus e gentios e ao estabelecimento do domínio de Cristo sobre as nações. O apóstolo Paulo destaca esse mistério em Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, bem como reafirma sua missão como ministro do evangelho aos gentios.
da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos. Colossenses, capítulo 1, versículo de 25 ao 28. E veja que, segundo Paulo aos Colossenses, né, esse mistério nada mais é do que Cristo em nós. É a pregação do Evangelho a todos nós, inclusive gentios, né? Está falando aqui aos de Colosso. Então, este mistério, como diz o último versículo 28, vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Em vós quem? Gentios. A esperança da glória, o qual nós anunciamos as boas novas do Evangelho de Deus. E aí nós vamos falar agora a respeito do Velho Testamento. O que diz o Velho Testamento a respeito do mistério? Vamos lá, pastor Genival. Vamos lá. E só um adendo aqui, que imagina você, Luiz, vamos voltar lá esses quase 2000 anos atrás, a rejeição que havia dos gentios, né, em relação aos judeus, até entre os judeus. Você vê que havia uma rejeição dos samaritanos com os de outras regiões. Então, se hoje a gente não vê isso, porque passaram-se os anos e mudou completamente a mente das pessoas por causa da educação, dos ensinamentos, do mundo que nós vivemos, um mundo mais moderno. Então a gente tem um entendimento mais ou menos fraquinho do que era tão forte nessa rejeição lá no período de Cristo. Eu só vou dar um exemplo, pastor Genival, embora nos dias atuais não seja tanto, mas há pouco tempo teve só para dar uma tranquilizada aqui no que nós estamos falando, é até bom um pouco para que aquele que nos ouve consiga processar. Eu assisti um vídeo de um judeu ortodoxo passando alguns cristãos pela rua e ele cuspindo no chão, né, naquele sentimento de que eles seriam superiores no que tange à fé. Então, assim, é um cenário que a gente ainda vê hoje algum resquício, principalmente dos judeus ortodoxos, em relação aos gentios. Agora, imagina naquela época, né? Imagina naquela época em que nações estrangeiras invadem a tua terra, a terra de Israel, e subjugam os judeus, e agora o próprio evangelho passa a ser pregado entre os gentios, né? Como que não era o sentimento ali do povo, que seria o povo da promessa, né? Os próprios judeus. Muito bem, então vamos agora para o livro, nessa leitura, dando continuidade, que diz assim: já no Velho Testamento, apenas o livro de Daniel usa a palavra mistério, ainda dentro do tema do assunto, mistério. A revelação do sonho de Nabucodonosor sobre a estátua dos reinos que surgiriam na terra utiliza mistérios várias vezes. Daniel 2, 18, do versículo 19 ao 27, também o 30, 47, bem como em Daniel 4, 9. Porém, como diz no livro do Apocalipse, o Senhor anunciou o seu segredo aos seus servos, os profetas e os profetas, né? Podemos identificar a missão dos servos, os profetas, no Antigo Testamento como sendo, primeiro, avisar o povo do perigo da desobediência. Esdras 9, Jeremias 7, capítulo 25 também, alertar a respeito dos castigos que Deus traria sobre os infiéis. Segundo Reis, capítulo 17, Jeremias 26,
também no 26 do versículo 4 ao 6, no 44, capítulo 44, e 3, a terceira parte, anunciar o estabelecimento do reino. Olha aqui. Anunciar o estabelecimento do reino do Senhor Jesus e a sua soberania sobre as nações. E Ezequiel também cita 36 e 37, 38. Em Salmo 2 tem a descrição do estabelecimento do reino messiânico, acompanhado pelos desafios e rebeliões dos gentios, povos, reis e príncipes, mas que o rei os despedaçaria com sua vara de ferro. Joel profetizou da vinda do Espírito Santo, Joel 2:28, profecia cumprida a partir do dia de Pentecoste, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Em seguida ele disse que as nações ameaçariam o povo de Deus, as nações ameaçariam o povo de Deus, que é o povo de Deus Israel espiritual, e seriam julgados por Deus no vale de Josafá, ou vale da decisão, Joel capítulo 3. Desta forma, vai falar, Luiz? Pode continuar, raciocínio, por favor. Desta forma, Deus, triunfando sobre os seus inimigos, estabeleceria a sua habitação em Jerusalém, Joel capítulo 3, versículo 18. São inegáveis as comparações entre Joel 3 e vários temas do Apocalipse, bem como as comparações entre Daniel e o Apocalipse. Voltando à visão de João, João, outra vez, ouve uma voz vinda do céu que lhe manda tomar e devorar o livro que se acha aberto na mão do anjo. Fazendo isso, ele seria amargo ao estômago de João, porém na boca doce como mel. A missão dada a João, assim como nos dias atuais aos ministros do Evangelho, envolve esses dois aspectos: o ministério da graça, do perdão, da misericórdia, mas também das consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para os desobedientes. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 em diante. Não obstante a eminência do Apocalipse, o anjo avisa a João que é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, estando, segundo alguns, evidente o período de profecia e pregação do evangelho aos gentios, para só então a sétima trombeta ser tocada. Também ainda sobre aquele tema que você falou a respeito do mistério, né, sobre o evangelho ser pregado aos gentios, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, no versos 8, pois aquele que nos ouve, quiser acompanhar, dá uma lida lá, Deuteronômio 32, 8, são 2 versículos. Lá vai dizer assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Então havia uma promessa específica. Aqui alguns vão fazer até uma interpretação de que haveria o Altíssimo e haveria o Senhor. Né? Não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque é um pouquinho complexo o tema, né? Mas o versículo 8 vai dizer que o Altíssimo distribuía as heranças às nações. O Altíssimo e o Senhor teria ficado por herança o seu povo, a descendência de Israel, Jacó. Só que quando a gente vai lá para Salmos, capítulo 2, que o pastor Genival até leu no livro aqui, Apocalipse onde o fim é o começo, lá em Salmos, capítulo 2, ali no versos 8, ali no versículo 6. Eu,
porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o nosso Deus, nosso Senhor, falando do seu filho, Jesus Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então, a herança de Jesus Cristo não é mais somente a nação de Israel, passa a ser também os gentios e até o fim, os confins da terra por herança, numa contraposição a Deuteronômio, capítulo 2, versos 9. Esse seria o mistério e a pregação do evangelho aos gentios. E realmente começa ali naquele primeiro século, né, pastor Edinaldo? Com o exílio, os exílios que aconteceram, a destruição de Jerusalém, enfim, ali o evangelho passa a ser pregado aos gentios. Agora, voltando à temática do livrinho, que também é importantíssimo, como eu disse, nós voltaremos agora à leitura do texto bíblico, Apocalipse, capítulo 10, versos 8 em diante, vai falar sobre esse livrinho. E lá vai dizer o seguinte: e a voz que eu do céu tinha ouvido, a voz que eu do céu tinha ouvido, versículo 8 do capítulo 10 de Apocalipse, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, se as trombetas, como dizem os preteristas, eram destinados a uma revelação a Israel, esses 7 trovões, eles trazem uma mensagem agora a muitos povos, nações, línguas e reis. E essa mesma mensagem do livrinho que foi dado a Israel, e a gente verifica isso no contexto de Ezequiel 2, aliás, vamos dar um pulinho lá em Ezequiel 2, já para poder matar a curiosidade daqueles que nos ouvem. Ezequiel capítulo 2, versos 8. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Quem é esse filho do homem? Ezequiel, profeta Ezequiel. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Que casa rebelde é essa? Casa de Israel. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Estava escrito por dentro e por fora. Isso está lá em Apocalipse 6. O rolo de livro, escrito por dentro e por fora, é o livro selado. Ok? Versículo 10, capítulo 2 de Ezequiel. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. As 3 últimas trombetas são ais. Ezequiel capítulo 3. Avançando agora para Ezequiel capítulo 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Veja, João ia comer, ia ser doce e ia ser amargo ao mesmo tempo. Só que agora ele teria que falar a povos, línguas, nações.
Aqui em Ezequiel é o mesmo livro. É o livro escrito por dentro e por fora. É um livro amargo e doce ao mesmo tempo. Dando continuidade. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eu poderia continuar lendo aqui, mas veja, a missão que foi dada a Ezequiel é uma missão específica ao povo de Israel. E é até dito a ele o seguinte, olha, se eu tivesse enviado essa mensagem, se essa mensagem tivesse enviado a outros povos, nações e línguas, eles te dariam ouvido. Mas ao meu povo de Israel, eles não te ouvirão. Porque ele é um povo de dura cerviz. É um povo que não me quer dar ouvidos. E aí, quando nós estamos lá, veja, é o mesmo livro, capítulo 6 de Apocalipse, é o mesmo livro, capítulo 10 de Apocalipse, é o mesmo livro, o livro dado a Ezequiel, e também é o mesmo livro dado a João. Escrito Ok? em tempo diferente. É isso que eu estou aqui. Escrito em tempos diferentes e com destinatários diferentes. Agora sim foi dado a outros povos, línguas e nações para que estes deem ouvidos, né? Ezequiel é 600 anos antes de Cristo, Sim, né? Há cerca de 600 anos antes de Cristo. E João aqui é 90 anos depois de Cristo. Quase um século, né? Então, se a gente for aí fazer uma conta aqui de padeiro, vai dar aí 700 anos. Entre um outro, sabe o que é 700 anos? O Brasil tem 524 anos. sim, e João aqui está na ilha de Patmos há 20 anos da destruição de Israel. Sim, Do castigo de Israel por não ter dado ouvido ao que tinha sido revelado lá pelo Ezequiel. Né? Houve uma mensagem a Ezequiel, Ezequiel fala ao povo de Israel. Eles não ouviram. O que aconteceu? Houve a destruição. Houve o exílio babilônico, medo-persa, grego, romano, a destruição no ano 70. E aqui nós estamos agora em João, na ilha de Patmos, 20 anos depois, tendo a revelação desses 7 trovões, desse livrinho, que quando ele come é doce e no estômago é amargo. A escolha é sua. e agora vai acontecer não somente de uma forma numa esfera regional, né? Israel, o mundo oriente ali, agora vai ser de uma forma global. Reis, gentios, judeus, todo mundo. Nações, línguas, né? E é o mistério. Qual que é o mistério? Lembra? O mistério é Cristo em vós, né? Sendo pregado aos gentios. Esse era o mistério a ser revelado. E que esse mistério chegue até você, né? Você que nos ouve aí, você que nos acompanha todos os sábados, quando a gente tem esse conhecimento de que nós fazemos parte dessa profecia, nós entendemos a importância do evangelho sendo pregado a nós. Tudo isso que a gente fala, contexto histórico, essa interpretação toda bíblica que a gente faz, é para que haja um estreitamento no relacionamento nosso para com o nosso Deus. Né? Todas essas mensagens, quando você vai ler a Bíblia, né, pastor Genival, a gente lê diferente. Conte um pouquinho da experiência do senhor aí. Quando a gente lê a Bíblia, agora com esta visão mais completa, parece que tiraram a trave dos nossos olhos. E eu espero que vocês que nos ouvem, que nos acompanham, também percebam essa sensação boa de estar entendendo e compreendendo os mistérios de Deus na nossa vida. É isso aí, isso é libertador, isso é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E interessante de que a gente trazia tanto no nosso mundo neopentecostal para os demônios, para os espíritos imundos, enquanto que eles são tão pequenos, né, diante de, né, não existe. Já são derrotados diante dessa, sabe, dessa cegueira espiritual, como eu estava te falando, Luiz, que são 3 grupos. São 3 grupos que ainda estão indo embalsamar o corpo de Cristo. E o anjo está dizendo: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E tem aquele outro grupo que ainda está a caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, depois de ter cometido, feito todos os ritos religiosos, voltando tristes e vazios. E Jesus aparece para eles, Jesus dá uma chance para eles. E eles não reconhecem que é Jesus. Eles só vêm reconhecer quando Jesus conta, porque de lá do encontro de Jesus até chegar a Emaús, Jesus começa falando a partir de Moisés, os profetas. E aí eles conseguem entender, quer dizer, tem que estudar, tem que ouvir, tem que ter a instrução. E aí quando chega na casa que parte o pão, então que eles comem, que eles entendem de que realmente está se cumprindo ali, e os seus olhos são abertos. Então esse novo grupo que está acontecendo, que a gente olha na internet, nos cortes que tem aí da vida, a gente vê que tem muitas pessoas que para elas foram reveladas a mesma coisa que está sendo revelado para nós. Então não adianta ninguém se achar aqui, que todo mundo é um aprendiz. Espero que a live de hoje tenha contribuído para que vocês possam se aprofundar um pouco mais a respeito do tema. Hoje foi apenas o primeiro tema do interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Na próxima semana nós vamos falar sobre a cana de medir, e são os 2 primeiros versículos ali do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Então, se você já quiser ir se preparando, dando uma lida lá no capítulo 11, na próxima semana, no próximo sábado, estaremos trazendo aí as interpretações a respeito da cana de medir. Que bom, já estou ansioso para chegar no sábado, que está muito bom o tema, a gente se aprofundando cada vez mais, a gente que escreveu, e às vezes a gente fica assim pensando, a gente escreveu isso mesmo? Né? Por isso que tinha que registrar, tem que registrar. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo. Tá aqui, ó, dentro, debaixo aqui correndo aqui, passando, o meu número de telefone, o número também do Luiz, o link para poder você comprar o livro em formato digital. Se quiser em formato impresso, tá aqui, ó, aqui na nossa mão. Se você quiser, eu quero o livro físico, eu quero esse aqui, então entre em contato comigo, que aí a gente envia para você via correios, tá bom? Meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês por vocês estarem conosco até agora. Quero pedir para você fazer parte dos membros do canal. Nós vamos começar a fazer um trabalho especial com esses membros do canal. Seja membro do canal e assim você também vai estar colaborando para que a gente venha manter o canal, manter o ministério, independente de sua religião. Sejam bem-vindos ao canal É Tempo de Oração. Deus abençoe todos vocês e até o sábado. Luiz, um abraço para você. Em breve a gente se encontra novamente com a fé em Deus. Um abraço, pastor Genival. Forte abraço a todos. Até sábado que vem. Tchau.